Imperativo direto com il pronome. Ai, os pronomes te perseguindo de novo, hein? Nessa aula eu vou ensinar para você como usar os pronomes junto com o imperativo direto. Vou ensinar tanto afirmativo quanto negativo. Antes disso, eu quero dar uma relembrada com você nos pronomes que nós vimos, ó. Nessa aula, quando eu falar de pronome, eu estou me referindo a pronome diretti, que você aprendeu na aula 2 do módulo 3. Aí, pronome indiretti, que você aprendeu na aula 20 do módulo 3. Ao partitivo ne, que você aprendeu na aula 3 do módulo 3. E a particella ci, que eu já mencionei em meio a um diálogo, mas que aqui eu quero explicar melhor para você a respeito dessa particella ci. Para que a gente usa? Então, ó, questo ci sostituisce un luogo e significa qui o lì. Então, esse ci, ele sempre vai substituir o nome de um lugar e ele significa aqui ou ali. Note só o exemplo. A pergunta, ó, vieni al cinema stasera? Aí eu respondo, non ci vengo, devo studiare. Esse ci está se referindo al cinema. Non vengo là, devo studiare. Non ci vengo, tá bom? Se não tivesse esse ci, Jéssica, se eu falasse só assim, non vengo, devo studiare, falta alguma coisa, daí teria que falar, non vengo al cinema, devo studiare. Eu teria que repetir esse al cinema, tá bom? Com chi vai al concerto? Ci vado da sola. Com quem você vai no show? Vou sozinha. No português, a gente não precisa especificar onde que eu vou. Eu só falo vou sozinha. No italiano, precisa. Então, eu não posso falar somente vado da sola. Ci vado da sola. Esse ci está se referindo ao lugar, al concerto. Domani andiamo alla festa di Maria. Ci vieni anche te? Amanhã vamos na festa da Maria. Você também vem? Ou você também vai? Então, esse ci está se referindo alla festa di Maria, tá bom? Está se referindo a uma ocasião específica, um local específico. Beleza, então essa é a particella ci. Agora, se você tiver em dúvida, não conseguir lembrar esses pronomes que nós vimos, eu sugiro que você volte nessas aulas, ó, até deixei indicado aqui para caso você queira fazer uma revisão, para você conseguir dar uma relembrada neles antes de dar sequência aqui nessa aula. Mas se para você tá tudo ok, vamos dar sequência então, ó. Imperativo diretto affermativo. Usiamo sempre il pronome alla fine del verbo imperativo, formando un'unica parola. Então, ó, nós estamos falando do imperativo direto afirmativo, tá bom? Então, por exemplo, ó, prendi lo zaino. Lo zaino, nós usamos o pronome direto lo. Ele sempre vai ficar no finalzinho do verbo. Então, no italiano, o pega, referente ao sujeito tu, pega, fica prendi, você simplesmente coloca o lo no finalzinho. Isso é pro afirmativo, hein? O pronome sempre vai juntinho com o verbo aqui no finalzinho. Outro exemplo, sappi una poesia a memoria. Sappine una a memoria. Aqui nós usamos o ne porque nós estamos especificando uma quantidade. Una poesia. Mangia tutta la zuppa. Mangiala. Ó, tá substituindo la zuppa. Mangiala. Jéssica, eu poderia falar mangiala tutta? Poderia também, tá bom? Sem problemas. A única coisa que aqui você não pode fazer é mangiala tutta la zuppa. Daí esse lá que tá aqui tá substituindo o quê? Se você repetir la zuppa, entendeu? O objetivo desse lá é facilitar a sua vida. Agora é complicar, né? Porque é conteúdo a mais. Mas depois que você conseguir pegar o jeitinho, praticar bastante, aí vai facilitar. Ó, guardate il film. Il film é masculino singular, usamos o lo e colocamos no finalzinho, ó. Guardatelo. Metti l'impasto sul tavolo. Mettilo sul tavolo. Então, o pronome vai sempre no finalzinho do verbo no imperativo. Isso referente ao imperativo direto afirmativo. Agora, nós temos o imperativo direto negativo. E nesse caso é diferente, ó. Usiamo il pronome prima del verbo imperativo o alla fine di esso.
Então, nesse caso aqui, nós temos duas formas de fazer isso. E você pode escolher qual que você vai querer. Ou você coloca antes do verbo imperativo, o pronome, ou você vai colocar no finalzinho, igual a gente fez agora. Ó, você lembra? Essas aqui são exatamente as mesmas frases anteriores, só que agora elas vão aparecer negativas. No slide anterior, aqui era prendi lo zaino. Agora tá negativo, ó, non prendere lo zaino. Nesse caso aqui, usando o pronome, nós podemos dizer non lo prendere ou então non prenderlo. Outro exemplo, non sapere una poesia. Non ne sapere una ou non saperne una. Esse ne, porque nós estamos falando de uma quantidade, certo? Ele pode ir antes do verbo, direto negativo, ou ele vai aqui no finalzinho. Mas note que o pronome ele sempre fica no meio entre o non e o verbo imperativo, tá? Non mangiare tutta la zuppa. Non la mangiare ou non mangiarla. Non guardate il film. Non lo guardate o non guardatelo. Non mettere l'impasto sul tavolo. Non lo mettere sul tavolo oppure non metterlo sul tavolo, tá? Então, quando nós estivermos falando de imperativo direto negativo, você tem duas opções. Ou você coloca entre o non e o verbo imperativo, ou você coloca o pronome no finalzinho do verbo imperativo, tá? Agora, um detalhe, ó. Quando nós estivermos falando de imperativo direto dos sujeitos noi ou voi, ó. Con noi e voi facciamo nella stessa maniera che abbiamo appena imparato. Aqui nós estamos falando dos verbos irregulares, tá bom? Com os verbos irregulares. Lembra aqueles 8 verbos irregulares que você viu? Tinha o dare, o dire, fare, stare, essere, avere e mais alguns que agora eu não consigo lembrar de memória, assim, de cabeça. Mas note só. Facciamo una festa. Aqui é no caso do noi e do voi. Tá vendo que o tu não tá incluído aqui, né? Nesse raciocínio. Então, ó, facciamo una festa. É imperativo afirmativo. Facciamola. Ó, o lá vai no finalzinho. Igual você aprendeu antes. Non facciamo una festa. Ó, tá negativo. Non la facciamo, non facciamola. Exatamente como você aprendeu. Talvez você até esteja pensando, por que raio é que essa menina colocou mais uma aula aqui para complicar minha mente? Complicar minha cabecinha. Calma aí, não tô complicando não. Depois vai facilitar. Então aqui, ó, vai seguir o mesmo esquema dos 2 slides anteriores que você aprendeu. Então, o noi e o voi, você sempre vai conjugar, mesmo que o imperativo direto seja um verbo irregular, ele vai continuar normalmente, olha só. Abbiate i vostri libri in mano. Ou avere, que é irregular. Não fica avete, fica abbiate. Abbiate i vostri libri in mano. Abbiateli in mano. Ou no caso do negativo, fica non abbiate i vostri libri in mano. Non li abbiate in mano, oppure non abbiateli in mano. Então, quando você se deparar com um verbo imperativo direto irregular e um pronome, você vai, se tiver no sujeito noi ou voi, você vai fazer a mesma coisa que você aprendeu com os outros verbos regulares. Quando estiver no afirmativo, você coloca o pronome no finalzinho do verbo imperativo. Quando estiver no negativo, você tem duas opções. Ou fica entre o non e o verbo imperativo, ó. Ou fica no finalzinho do verbo imperativo, tá bom? Por que que eu destaquei isso para você? Porque no caso do tu, muda. Olha só. Con la seconda persona del singolare tu, nelle frasi affermative raddoppiamo la prima consonante del pronome. O que acontece? Ó, di la verità. Dilla. Ó, raddoppiamo la prima consonante del pronome. Ou seja, nós precisamos colocar 2 L's. Não fica dila, dila. Di e o lá aqui seguidinho. Eu preciso colocar 2 L's. Dilla. E isso só acontece com os verbos irregulares no imperativo
e somente quando for o sujeito tu, tá bom? Ó, no caso do negativo, fica non dire la verità, non la dire, oppure non dirla. Mesma coisa. O negativo não muda. O único que muda é o afirmativo, ó, que você precisa duplicar o L do pronome. Outro exemplo, sta accanto a me, stammi accanto. Tá percebendo que é pro tu? Tu stammi accanto. Então, aqui seria mi sta accanto. Eu preciso duplicar esse M aqui. Jéssica, e no negativo? Vai ficar da mesma forma que você aprendeu antes. Non stare accanto a me. Você pode colocar entre o non e o imperativo, non mi stare accanto, ou então no finalzinho do imperativo, non starmi accanto, tá bom? Então, dessa aula eu quero que você tire esse detalhe aqui, ó, que quando nós estamos falando no sujeito tu, os verbos irregulares no afirmativo, você sempre vai precisar duplicar a consoante do pronome, tá bom? Ó, aqui, ó, até destaquei para você conseguir visualizar. Agora, querendo ou não, foi bastante informação, né? Porque ficou aquele negócio de aqui você só coloca no finalzinho, lá você pode colocar no meio e no final, aqui você duplica. Então, eu fiz um resumo para tentar te ajudar aí a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, aqui, ó, riassunto. Nós estamos falando de verbos imperativos. Affermativo. Il pronome va sempre alla fine del verbo. O pronome vai sempre no final do verbo. Por exemplo, diamole un regalo, fateli tutti. Sempre no finalzinho. Agora, ó, nel tu dei verbi irregolari, raddoppiamo la prima consonante del pronome. Dalle un regalo, falli tutti. No caso do negativo, note só, eu até fiz um correspondente a cada frase. Ó, il pronome va prima del verbo imperativo ou alla fine di esso. Então, ele vai antes do verbo imperativo ou no finalzinho dele. Por exemplo, aqui, ó, essa frase, diamole un regalo, fica non le diamo un regalo ou non diamole un regalo. Jéssica, qual dos dois eles usam mais? Os dois, igual. Fateli tutti, non li fate tutti, oppure non fateli tutti. No caso desse aqui, dalle un regalo, non le dare un regalo, non darle un regalo. Falli tutti, non li fare tutti, non farli tutti. Então, acho que esse resuminho aqui vai ajudar você, ó. Se for afirmativo, o pronome vai ficar sempre no finalzinho do verbo imperativo. Se você estiver falando do sujeito tu, de um verbo irregular, você precisa duplicar o pronome. Se for negativo, você pode colocar antes do verbo imperativo ou no finalzinho dele. Os dois estão 100% certos. Agora, na próxima aula, você vai começar a aprender um conteúdo diferente, que é fácil, muito legal, que são adjetivi e pronome interrogativi. É fácil, é legal, mas tem que estar na ponta da língua, hein? Então, eu te vejo na próxima aula.